Olá, meu nome é Carol. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, que se encontra no capítulo 4, versículos 15 e 16. E assim diz a palavra: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Quando eu leio essa palavra, ela me faz refletir sobre algumas questões. A primeira é que ela está fazendo uma correlação sobre grande sacerdote, ela está falando sobre Jesus, mas eu também penso no contexto da divindade no geral. A nossa história conta algumas histórias, místicas, de alguns deuses, mas eles falam de deuses que são deuses que estão distantes. Eles não mostram um relacionamento pessoal com o homem. Porém, quando a gente fala de Cristo, quando a gente fala de Deus, quando a gente ainda está tratando no Antigo Testamento, a gente verifica que ele sempre, de uma certa forma, tentou se relacionar com o homem. No Antigo Testamento, ele fazia isso através dos profetas, ele mandava a sua palavra, e ainda assim, ele, através das leis, através das profecias, ele falava e transmitia a sua mensagem. Porém, quando chega o Novo Testamento e a palavra, ela se cumpre em Jesus, a gente vê algo que é sensacional. É algo que muda a nossa vida, porque é a concretização de tudo aquilo que estava vindo falando pelos profetas, e ele se cumpre em Jesus Cristo. Como diz lá em 1 João 1, o verbo, ele se fez carne. Deus, ele estava no seu alto e sublime trono, todo poderoso, majestoso, recebendo toda a sua glória. Mas ainda assim, ele se importou tanto comigo e com você, que ele deixou toda essa glória e veio como um homem passar por tudo aquilo que nós também passamos. E eu verifico como ele se importa, o quanto ele nos dá respaldo para que a gente passe por todas as situações. Quando ele fala que o grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Jesus, quando ele fala isso, quando ele inspira pessoas a falar isso, ele está trazendo um grau de respaldo, porque ele veio como um homem, e também em João ele diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito. Ele não precisava de nada disso para continuar sendo Deus, mas ele se fez como um homem para passar por tudo isso. Jesus foi tentado exatamente em todas as questões que nós também somos tentados. Mas algo que é brilhante é que a palavra de Deus diz que, contudo, ele, como grande sacerdote, como aquele que se doou por nós, ele não pecou. E eu faço um paralelo entre duas palavras, fraqueza e pecado. E essa palavra falou muito comigo, porque muitas das vezes a gente só procura o Senhor quando já está tudo perdido, quando a gente já não conseguiu lidar com as nossas debilidades, quando a gente acha que com as nossas próprias forças a gente não consegue mais resolver, a gente lembra que tem um Deus que é misericordioso. Mas essa palavra aqui é uma palavra de alerta. O Senhor fala assim: olha, eu, como Deus, eu estava na minha glória, mas eu quis ser homem. Eu passei por todas as dificuldades que você também passa. Eu fui tentado de diversas formas, mas ainda assim eu não pequei. Ele fala pra gente assim: é possível. E ele fala para todos nós ainda hoje, essa palavra continua ecoando dos nossos corações. Ele fala assim: jovem, é possível você viver a sua juventude. Não estou dizendo que você não vai ter suas tentações, suas provações, mas ele fala assim: eu passei por todas essas coisas e eu não pequei.
Ele falou assim: você consegue também, eu te dou respaldo. Se você não tiver para quem olhar na sua família, se você não tiver amigos para quem você possa olhar, ele fala assim: olha para mim. Paulo também fala isso: sede meus imitadores, como eu também imito a Cristo. Ele puxou a responsabilidade para ele, e Cristo, ele nos dá essa bagagem. Ele fala assim: se você não tiver referência, olha para mim, eu consegui. Mas o que é mais lindo nessa palavra e nessa passagem é quando ele fala que por isso nós podemos ter confiança. Nós passamos sim por momentos de dificuldade, momentos em que temos medo e não sabemos como vamos lidar com os nossos próprios espinhos na carne. Mas Cristo, ele fala: pode se achega ao trono divino onde está a graça de Deus. Se nós estamos aqui hoje, não é porque eu sou melhor do que você, ou porque você é muito santo, é muito bom, porque sem Jesus a gente não é nada. Mas ele fala assim: se você tem dificuldade, eu tenho uma solução para você. Se achega ao trono divino. Ali você vai receber misericórdia e você vai encontrar a graça sempre que você precisa de ajuda. Então eu vejo um Deus que ele é soberano, ele é Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores. Ele merece toda a nossa adoração, ele merece toda a nossa vida. Mas ainda assim, ele veio para essa terra, ele passou por todos os momentos de dificuldade para falar assim: eu te dou respaldo. Você vai passar por momentos de solidão, momentos de tristeza, mas ainda assim, olha para mim, porque eu consegui. Então você também vai conseguir passar, você vai conseguir enfrentar as suas dificuldades. E se você falar assim: Carol, mas e agora? Eu já tentei lutar com as forças do meu próprio braço, não consegui. Ele ainda assim fala: se achega a mim, ao meu trono divino de graça e de misericórdia, e eu tenho um recomeço para você. Agora, se você fala: eu estou sendo tentado, eu preciso mudar isso, o Senhor fala: se achega a mim, se achega ao trono da minha misericórdia, que eu vou te ajudar quando você precisar de ajuda. E assim como Cristo, nós vamos poder vencer todas as batalhas que vierem a nós. Eu espero que essa palavra fale com você. Eu queria que a gente fizesse agora uma oração, porque a gente sabe como é difícil viver nesse tempo de tantas dificuldades, são tantas coisas que batem à nossa porta. Mas Cristo fala: jovem, eu escolhi você porque você é forte. Então acredite, não na força do seu braço, mas na força que está em Cristo Jesus, que você assim vai sair vencedor. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa, pela oportunidade de fazer da minha casa o Teu santuário, Senhor. Obrigada, porque se não for a Tua presença, nós estamos perdidos. Mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor nos faz percorrer mais uma milha. Senhor, se o Senhor olhar para dentro de nós, o Senhor não vai encontrar nada de bom. Mas quando nós nos entregamos a Ti, é possível que a Tua identidade reine em mim, reine em nós. Então, Pai, nos ajuda a vencer as nossas fraquezas, nos ajuda a identificar aquilo que nos afasta do centro da Tua vontade. Mas sabemos que quando reconhecemos, quando procuramos ajuda no lugar certo, o Senhor faz nova todas as coisas. Então, crendo no poder que há do Teu Evangelho, eu te peço agora que cada pessoa que está me ouvindo, para onde esse vídeo chegar, Senhor, para a minha própria vida, eu peço que o Senhor continue nos ajudando a vencer as dificuldades, assim como o Senhor venceu, ainda sendo homem. Muito obrigado pela oportunidade de Te louvar e de viver uma vida no centro da Tua vontade, Senhor. Nos ajuda a cada dia mais nos parecer contigo. Muito obrigada por tudo, Senhor. É o que Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.